Bom, pessoal, então bom dia, né, mais uma vez. Hoje nós vamos trabalhar, pessoal, com as competências, tá? E os principais erros cometidos nas 5 competências da redação do Enem. A gente se prepara para esse processo de escrita, de redação do Enem, sabendo, não é, que o Enem ele exige de nós a tipologia textual dissertativa, argumentativa, que é aquela onde você apresenta seu ponto de vista, apresenta aí a sua argumentação relacionada a um determinado tema, tá bom? Geralmente, esse tema trata de uma problemática, esse tema ele trata de um assunto de cunho social, tá? Relacionado à realidade do Brasil, tá bom? Então, a grande maioria dos temas do Enem são problemáticas vivenciadas no Brasil, pela sociedade brasileira. E os corretores, pessoal, eles seguem 5 critérios de correção, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, é preciso que a gente escreva a nossa redação atendendo ao que esses critérios exigem de nós, tá? São as chamadas competências. Cada competência, ela vale 200 pontos, tá bom? Então, essa competência, ela varia entre 0 e 200. Então, ela começa a ser avaliada do valor mínimo que você pode atingir naquela competência, que é zerar, tá? Até o valor máximo, que é 200 pontos. Tá bom? Então, a competência 1, pessoal, ela vai exigir que você, enquanto escritor da redação, mostre o seu domínio da norma padrão da língua escrita. Então, o que isso quer dizer? Que você deve usar na sua redação a norma culta da língua portuguesa. Ou seja, a informalidade, o coloquialismo não deve ser usado. Mas quais são os erros mais observados? Quais são os erros mais cometidos pelos alunos na hora de escrever a redação em relação à competência 1? Então, primeiro ponto, a escrita errada, ou seja, a grafia das palavras escrita errada, a acentuação das palavras, principalmente a crase. Muitas pessoas erram aí a crase na hora de escrever a redação, a regência, a concordância e a pontuação. Então, esses elementos aqui, pessoal, eles são avaliados na competência 1, tá? É quando você vai ser avaliado aí pela sua escrita, tá bom? Professor, eu estou escrevendo a minha redação e eu erro uma palavra. Exemplo, a palavra consciência. Eu escrevo sem o S. Eu me atrapalhei lá na hora de escrever e eu escrevi sem o S. O que é que eu devo fazer na hora em que eu já estou passando a limpo a minha redação? Eu não estou mais no rascunho. Eu já estou na folha definitiva da redação. Errei uma palavra. O que é que eu devo fazer? E aí, pessoal? Quando você erra a escrita de uma palavra na redação, o que é que você deve fazer? Passa 2 traços e escreve a certa na frente. Oi? Passa 2 tracinhos e escreve a certa na frente. Isso. Você risca a palavra errada e escreve a palavra correta na frente. Tá bom? Nada de estar
riscando, passando aí um balão bem grande ao redor da palavra, nada de asterisco. Você risca a palavra errada e escreve a correta na frente. Tá Na bom, original pessoal? mesmo, na folha original. Oi? Na folha original mesmo, sem ser no rascunho. Sim. No rascunho você pode fazer o que você quiser. Não, isso eu sei. Agora, na folha original, você risca a palavra, passa um risquinho na palavra e escreve a correta na frente. Eu não sabia disso nunca. Pronto. Então Achei agora que já é está. porque eu fazia esse negócio do tracinho, eu sempre fiz. Eu só fazia só no rascunho, eu nunca fiz na original. Porque às vezes pode acontecer, e na hora de você passar a limpo, você errar a palavra. Então, você errou aquela palavra, você risca a errada e escreve a forma correta na frente. Tá certo? Vale lembrar, pessoal, escrever de maneira bonita, com palavras difíceis, sem apresentar clareza naquilo que você quer dizer, sem apresentar coesão, não adianta de nada, tá bom? Então, muita gente acha que escrever bem na redação é usar um repertório de palavras rebuscadas, usar palavras difíceis, palavras chiques, que torna aí muitas vezes o contexto difícil de ser compreendido. Eu coloquei até um meme aqui da Joelma, ó. Quando o seu corretor vê palavras chiques, palavras difíceis de se compreender. Olha a reação do corretor. Quando o corretor ele observa que você apresentou uma linguagem clara, objetiva, de fácil entendimento. Então ele já dá aquele sorrisinho da Joel, né? Então isso é para dizer que muitas vezes escrever bem não é sinônimo de escrever de forma difícil, mas sim de forma clara, compreensível e de forma objetiva. Tá bom, pessoal? Então, a competência 1, ela vai avaliar esse critério, tá? Se você escreve de acordo aí com a norma padrão da língua portuguesa. E a gente sabe que essa correção, ela varia entre 0 e 200. Então, ela pode começar a lhe avaliar com um 0, terminar com 200. Então, ela vai do 0, 40, 80, 120, 160 e 100 e 200. Ela vai aí crescendo, tá? De 40 e 40 pontos, certo? Os principais erros cometidos na competência 2. A competência 2, pessoal, ela diz o seguinte, tá? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, a competência 2, em outras palavras, ela vai avaliar se você sabe usar filosofia, sociologia, história, se você sabe usar literatura, se você sabe usar um repertório sociocultural que aborda filmes, séries, livros, citações de autoridades sobre o assunto, um repertório amplo que lhe dê base para a sua argumentação, tá? Então, a competência 2 da redação do Enem, ela sempre gera certas dúvidas. E muitos erros são pertinentes. Seguem os principais. Primeiro ponto, fugir ou tangenciar o tema. Então, muitas vezes, o tema ele é um pouco abrangente e o aluno ele acaba se perdendo e acaba falando sobre algo que não tem nada a ver com o tema que foi proposto. Se o aluno ele foge parcialmente, ou seja, de forma parcial, em parte, ele não zera a redação.
mas a sua nota ela vai diminuir. Se o aluno ele foge totalmente do tema, fala e escreve sobre algo que não tem nada a ver com o tema, aí sua nota ela vai ser zerada por completa, tá? Porque ele tangenciou o tema. Aliás, ele fugiu do tema. Tangenciar é quando ele faz apenas um desvio e volta para o tema pedido. Mas se ele foge por completo, a sua redação ela é zerada, porque você não atendeu aí ao tema proposto. 2. Aplicar interdisciplinaridade sem conexão, sem coesão com o assunto que está sendo abordado. Você pode cometer esse erro se você, por exemplo, citar um filme, citar uma obra literária, citar um livro que não tem nada a ver com o tema da redação. Então, quando você usa uma interdisciplinaridade na sua redação sem ter relação com o tema, aí a sua nota na competência 2, ela vai ser diminuída, tá bom? 3. Não seguir a estrutura de um texto dissertativo ou argumentativo. Quando o aluno, por exemplo, no lugar de escrever uma dissertação, argumentação, ele escreve uma narração, ele faz uma descrição, menos uma dissertação. Tá? Ele começa a contar uma história lá na redação. Era uma vez, cria personagem, cria um enredo, cria um espaço. Então, ele fugiu da estrutura do texto dissertativo ou argumentativo. Então, a sua nota nessa competência ela vai ser baixa, tá bom? Tivemos um caso de um candidato que, na hora da redação do Enem, ele tangenciou o tema. Ou seja, ele fugiu de forma parcial e resolveu escrever a receita de um miojo. Ficou bem conhecido a esse caso, porque o aluno, do nada, o tema era sobre imigração, tá? Ele começou a escrever a receita de um miojo. Ele não foi desclassificado, não teve a sua nota zerada por completa, porque ele apenas tangenciou, ou seja, ele desviou um pouco o tema e voltou a falar novamente sobre o tema proposto. Então ele colocou, ó, para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela. Quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar por 3 minutos. Retire o miojo do fogão, misture bem e sirva. Eu até coloquei o meme aqui, ó. O que queremos? Tirar nota 1000 na redação do Enem. Como queremos? Ensinando como faz miojo, como se faz miojo no meio da redação. Tá? Então, esse aluno aí, esse caso aqui foi verídico, tá, pessoal? Ele realmente tangenciou o tema e voltou a falar sobre a imigração. Então, ele não foi desclassificado. Mas, claro que, com certeza, sua nota ela foi baixa. Porque ele acabou aí tangenciando o tema. Certo? Os principais erros cometidos na competência 3. Então, a competência 3, pessoal, ela vai avaliar se o aluno ele sabe selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? Então, a competência 3 ela vai exigir de você
a apresentação do ponto de vista. Então, o aluno que apenas expõe informações no seu texto, mas não argumenta, ele tem aí a sua nota na competência 3 baixa. Porque o próprio nome já diz texto dissertativo, argumentativo. O que é dissertar? Dissertar é você apresentar uma informação. E o que é argumentar? É você comentar, é você debater, é você expor um ponto de vista sobre aquela informação, tá? Então, a dificuldade na compreensão daquilo que ela pede está presente na competência de na cabeça de muitos alunos em relação a essa competência. Observe os principais erros cometidos e faça uma reflexão a respeito, tá? Para impedir que esses erros aconteçam aí na hora de escrever a sua redação. Primeiro, apresentar fatos e opiniões que não têm nada a ver com o tema, não tem coerência, não tem relação ao tema proposto. Apresentar uma argumentação sem organização, ou seja, sem uma estratégia para persuadir o corretor, ou seja, quando aquele aluno apresenta uma opinião que não tem nada a ver com a informação que ele apresentou, ou quando o aluno, o candidato, ele não deixa claro o seu projeto de texto. Isto é, ele não expõe as teses para seguir aquele determinado roteiro no texto. A gente sabe que na introdução da nossa redação, a gente já apresenta as teses. E o que são as teses? As teses são os dois problemas sobre os quais nós vamos desenvolver nos nossos parágrafos de desenvolvimento. Então, lá na introdução eu já digo quais são as minhas teses. No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre aquela primeira tese. No meu segundo parágrafo, eu vou falar sobre aquela segunda tese que eu apresentei na minha introdução. Então, quando o aluno ele não faz essa organização na sua redação, a sua nota ela é diminuída e ela é avaliada na competência 3. Tá bom? Outro erro muito cometido é produzir parágrafos de desenvolvimento expositivos, oferecendo só informações, mas sem argumentar nada. Então, foi o que eu disse, né? Quando o aluno ele apenas expõe informações aleatórias no texto, mas ele não apresenta aí uma argumentação, tá? Você garante a pontuação máxima nessa competência quando apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Eu até coloquei aqui uma fala da Dilma. Dilma, ela foi considerada aí a rainha da incoerência, né? Porque as coisas que ela falava, só ela conseguia entender, ou talvez nem ela mesma conseguisse entender o que ela estava querendo dizer. Então, ela falou aqui, não vamos colocar meta, vamos deixar a meta aberta, mas, quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Se ela fosse escrever a redação do Enem, ela cometeria 2 erros. Repetição de palavras, dando a entender que ela tem um vocabulário pobre, porque ela repete o tempo todo palavras, e incoerência, não é? Ou seja, ela diz coisa com coisa aí. Ou melhor, ela diz meta com meta o tempo todo e não atinge nenhuma meta, porque o que ela diz aí não apresenta nenhuma coerência. Até aqui está claro, pessoal? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode, professor, tá tranquilo. Certo. A competência 4, pessoal,
ela vai avaliar se o candidato que está escrevendo a redação, ele demonstra conhecimento necessário dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, tá? Então, os mecanismos linguísticos, pessoal, são aqueles elementos de coesão, que liga uma frase a outra, liga um parágrafo a outro. É aqui que o corretor vai avaliar se você sabe usar os conectivos. Os conectivos são de grande importância na sua redação. Tá bom, pessoal? Então, para garantir os 200 pontos nesse critério, você precisa articular bem as partes do texto e apresentar um repertório diversificado de conectivos. Primeiro, escrever uma sequência de palavras e períodos sem articulação faz com que você tenha aí a sua nota diminuída nessa competência. Não dividir o texto em parágrafos. Muitos alunos fazem isso. Não escreve o texto em parágrafos. Ou então, utilizar conectivos que não estabeleçam relação lógica entre dois trechos do texto. Ou seja, quando aquele candidato, quando aquele aluno usa um conectivo que não dá ideia de ligação entre o que foi dito anteriormente e a frase seguinte, porque o conectivo já está dizendo, pessoal, o conectivo é uma ponte, é uma ligação, tá? Entre o que foi dito anteriormente e o que vai ser dito posteriormente, para que você mostre que as ideias, elas têm ligação uma com as outras e não estão soltas e não estão aleatórias, tá? Do mesmo jeito em relação aos parágrafos. Um parágrafo, ele tem que retomar o que o outro disse. Embora cada parágrafo apresente uma informação nova na sua redação, ele tem que ser a continuação do anterior. E a gente mostra isso usando os conectivos, tá? Desse modo, assim sendo, tá? São os conectivos que nos ajudam a fazer essa harmonia entre os parágrafos. Então, quando eu falo em conectivos, eu falo naquelas palavrinhas, naquelas expressões que deixam o seu texto mais coeso, com coesão, com aquela ligação entre as frases, entre as palavras, entre os parágrafos. Tá bom? Então, isso é avaliado na competência 4. Chegamos na última, tá? Que é a competência 5, que vai avaliar a sua proposta de ação, a sua proposta de intervenção. O que você sugere para solucionar a problemática apresentada. Então, o que é que muitos alunos fazem? Terminam o texto sem apresentar nenhuma proposta. E aí, ele perde a chance, a possibilidade de ter 200 pontos garantidos na sua redação. A conclusão, pessoal, ela é sempre apresentada em um único parágrafo. Não existem 2 parágrafos para a conclusão. É apenas um, e é o último, tá? Fechar esse último critério de avaliação não é tão simples, mas é totalmente possível você atingir os 200 pontos. Para isso, basta você responder aquelas 4 perguntas que devem obrigatoriamente ser respondidas na sua redação, que são quem, o que, como e para quê. O quem, pessoal, refere-se ao agente. O agente é quem vai solucionar o problema. É o governo federal, é a escola, é a família, são as ONGs, tá? É o Ministério da Educação, é o Ministério da Saúde. São os agentes que vão solucionar o problema. O que é o que vai ser feito, é a ação. O que você vai sugerir que esse Ministério da Saúde, que esse Ministério da Educação faça para solucionar o problema? Lembrando que os verbos, pessoal, nessa competência, são sempre no presente. Então, por exemplo, nada de dizer
o Ministério da Educação deveria criar materiais didáticos para os alunos. Deveria? Não. Deve. Os verbos sempre têm que estar no presente. Tá bom? Caberia ao governo federal oferecer verbas destinadas à saúde pública. Caberia? Não. Cabe. Cabe ao governo federal, tá? Em parceria com o Ministério da Saúde, oferecer verbas. Então, sempre usar os verbos no presente, tá? Então, além de você dizer quem vai fazer, o que vai ser feito, você tem que dizer como vai ser feito, tá? É o meio ou modo, como esta ação vai ser feita. E o para quê ou o para quê, tá, pessoal? É a finalidade. Para que isso vai ser feito? Além disso, você tem que fazer o detalhamento. E o que é o detalhamento? O detalhamento, pessoal, é uma informação extra que você dá a um desses 4 elementos. Nós vamos ver isso aqui na próxima aula. Como fazer o detalhamento na conclusão, tá bom? O detalhamento eu sempre digo que é a cereja do bolo. Você faz um bolo, ele está todo bem feito, bonito, bem confeitado, bem recheado, mas falta um detalhe no bolo. É aquela cereja, tá? Então, o detalhamento é aquela informação a mais que você dá na sua conclusão. Você escolhe um desses elementos, pode ser o agente, pode ser a ação, pode ser o meio modo, pode ser a finalidade, para você detalhar. Vou dar um exemplo de detalhamento no agente. Por exemplo, eu digo assim, portanto, medidas precisam ser tomadas para solucionar o problema. Assim, cabe ao Ministério da Educação, aí agora eu vou fazer o detalhamento sobre o agente. Qual é a função do Ministério da Educação? Órgão responsável pelas questões relacionadas ao ensino e aprendizagem dos brasileiros. Então, eu disse qual era a função do Ministério da Educação. Eu disse qual era a função desse órgão existente no país. Então, essa informação que eu dei a mais sobre o meu agente, né, que é o Ministério da Educação, é um detalhamento. É uma informação adicional que você oferece aí na sua proposta de intervenção, tá bom? Então, observem os principais erros que podem te impedir de fechar essa competência, a competência 5. 1. Esquecer uma daquelas regras acima, que eu acabei de mostrar, ou seja, de responder aquelas 4 perguntas: quem, o que, como e para quê. Desrespeitar os direitos humanos. Então, o candidato vai lá e escreve. Digamos que a redação ela é sobre o sistema prisional no Brasil. Aí o aluno vai escrever lá. Bandido bom é bandido morto. Os presidiários que cometeram assassinatos devem ser mortos. Tá? Então, o que é que acontece? Você está desrespeitando os direitos humanos, que garante a todos o direito à vida, tá? Então, nada de desrespeitar os direitos humanos. Ou quando o candidato apresenta uma proposta sem coerência com o tema abordado, então ele pode aí ter a sua nota zerada na competência 5. Ou apresentar uma proposta muito inviável, que ela só poderia ser feita lá em Marte ou lá em Júpiter, menos na Terra, tá? Uma proposta que não tem lógica, que não tem coerência, uma proposta que ela não tem viabilidade, ou seja, não há a menor chance daquilo acontecer na prática. Então, o aluno ele pode ter sua nota aí zerada. Então, é aqui que você vai mostrar para o seu corretor o seu papel de cidadão.
Por isso, a conclusão da redação do Enem é tão importante. Aí eu trouxe aqui outro meme, pessoal. Olha só. Meu amigo pôs na redação que precisavam fazer rampas para os surdos. Olha a falta de coerência. Rampas para os surdos. Então, você vê que é uma coisa aí que não tem lógica. Aí o outro escreveu aqui, ó. Ah, eu falei de Braille na redação, mas Braille é de cego. Eu zerei minha redação do Enem, eu fiz sobre cegos. Eu juro que eu li cegos. Era sobre surdos e o candidato escreveu sobre cegos. Então tem que ter cuidado aí com essas incoerências, tá? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Até a próxima aula. É importante a gente conhecer, pessoal, esses critérios para que a gente possa saber como escrever corretamente, atendendo a cada um deles. Tá bom, pessoal? Vou encerrando aqui a aula, que o nosso tempo já está atingindo aí os 40 minutos. Desculpem a minha voz, hoje eu estou bem fanhoso por conta da minha rinite alérgica, que atacou. E aí, amanheci hoje com a rinite alérgica atacada. Resolveu me visitar. Compartilho da sua dor. Oi? Eu compartilho da sua dor. Pronto, já amanheci o dia espirrando, mas estamos aqui, firmes e fortes. Compartilhamos, eu também. Pronto. Já tomei meu antialérgico, espero que melhore para as próximas aulas. Então, pessoal, são essas avaliações feitas. São 5 critérios, são 5 competências avaliadas para que a gente possa escrever atendendo aí a cada uma delas. Tá bom, pessoal? Próxima aula teremos temas de redação para a gente produzir. Ok? Valeu, professor. Vou encerrar aqui a aula. Um abraço. Obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau, lindo. Tchau, tchau.